Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês quando tá faltando um dia pro segundo volume de Stranger Things. Uma teoria sobre um assunto que tem muita gente comentando aí, cada um tá com a sua própria teoria, comentando o que acha que vai acontecer e esse tipo de coisa. Então no vídeo de hoje eu vim falar sobre o que eu acredito que o papel do desenho do Will vai ter nesse segundo volume, né? Basicamente, vamos lá, fazer um pequeno recap aqui, muito rápido pra vocês. O personagem Will Byers, ele fez um desenho no primeiro volume ali da quarta temporada de Stranger Things, só que ninguém viu esse desenho ainda. Só que aí tá tanto suspense, tem tanto mistério referente a esse desenho do Will, que o pessoal começou a criar suas próprias teorias sobre qual seria a função desse desenho, ou até mesmo o que vai ser esse desenho. Caso você não se lembre, lá no primeiro episódio, a Eleven fala desse desenho numa carta pro Mike, falando que o Will tá trabalhando ali em algum tipo de desenho, que talvez seja pra uma garota, ela não sabe porque ela também não viu qual que seria o desenho, o Will não deixou ela ver. E aí a gente sabe que quando o Mike chega no aeroporto, ele leva esse desenho com ele, só que ele não revela pro Mike, e mais pra frente a gente sabe que o Will coloca esse desenho numa mochila e não revela pra ninguém também. Então ficou assim, aberto a 1 milhão de teorias. O que é esse desenho? Pra que ele vai servir? Quais são as teorias da galera? Cool. Mas antes de eu começar a falar a minha teoria favorita referente a esse assunto, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, gosta de filmes, gosta de séries e esse tipo de coisa, que você vai me ajudar bastante também. Ah, e também antes da gente começar, eu queria fazer um adendo pra ninguém estranhar o cronograma de vídeos dessa semana. Gente, eu não recebi e nem vou receber o segundo volume de Stranger Things. Eu sei que, como criadora de conteúdo, às vezes as pessoas poderiam esperar que eu fosse receber. Eu também esperei, eu achei que eu ia receber também. Não. Mas aconteceram algumas coisas que teve alguns criadores de conteúdo que não vão receber esse segundo volume. Então eu vou assistir no mesmo dia que vocês vão assistir, tá bom? Portanto, a crítica vai demorar um pouquinho pra sair, né? Eu quero que a crítica saia segunda-feira, mas eu não tenho certeza. Mas só pra deixar avisado, né, porque eu sei que quando chegar no dia 1º vai ter um outro vídeo de Stranger Things que tá planejado, se eu não me engano vai ser sobre referências da quarta temporada, e eu já quero pedir pra todo mundo ver esse vídeo, porque ele tá mega especial, vocês vão gostar bastante. Mas eu sei também que dia 1º é o dia que todo mundo vai ter terminado de assistir o segundo volume de Stranger Things, e vão querer saber o que eu vou tá falando, o que eu acho, qual é a minha crítica sobre esse segundo volume. Mas é claro que eu vou assistir o segundo volume junto com vocês, e eu vou ter que roteirizar, gravar, mandar pro editor, e aí sim vocês vão ver o vídeo, tá? Então não vai ser imediato, né? Vou deixar esse adendo aqui para que todo mundo fique tranquilo, fique sabendo do que vai acontecer. Hey Will, we'll be back at 6. Have fun, okay? Okay. Então já fica o primeiro adendo que essa teoria que eu vou falar agora não é inteiramente minha, tá? Eu não vou levar crédito por essa teoria caso isso venha a acontecer. E lembrando aqui, é uma hipótese, tá, galera? Não é spoiler nem nada assim. A gente vai estar fazendo aqui um bate-bola, um brainstorming, tentando adivinhar qual que é a função desse desenho do Will. Well, what about us? What? You're mad that I didn't talk to you? Muitas pessoas associam esse desenho com uma possível revelação da sexualidade do Will, né? O personagem tem tudo pra ser um personagem gay, por exemplo. Só que eu tenho algumas considerações a fazer sobre isso. Primeiramente, eu já lembrei vocês, né, o que aconteceu na quarta temporada e da onde que esse desenho surgiu. Ok. Só que assim, uma coisa que eu levei muito em consideração referente a esse desenho é que o Will aparentemente não tem problemas em entregar esse desenho em público. Da onde que eu tirei essa afirmação, né? Da onde que eu tirei essa interpretação minha? Lá no Poço Piranga. A gente tem que se lembrar que o personagem Will levou esse desenho no aeroporto pra poder entregar pro Mike, né? Então, de alguma forma, esse desenho deve ser pro Mike, só que, por outro lado, isso não foi dito na série também. A gente acha que é pro Mike porque ficou pronto bem quando o Mike estava vindo pra Califórnia. Então, a gente junta os pedaços e talvez esse desenho seja ali direcionado para o Mike. Só que, independente
independente do conteúdo desse desenho, uma coisa que eu peguei como interpretação, assim, é que o Will não liga de mostrar esse desenho na frente de todo mundo. Porque, novamente, ele levou para um lugar público, ele iria entregar esse desenho ali, tanto que o Mike pergunta pra ele, né? O Mike fala, que desenho é esse? Então ele acha que ele vai conhecer o desenho ali na hora, e o Will meio que perde a coragem depois de ter ficado ali meio sem graça na hora de cumprimentar o Mike. What's that? It's nothing. It's just this painting I've been working on. Cool. Que eles meio que fazem um cumprimento todo torto, assim, aí eu acho que não foi da expectativa do Will, então ele desistiu de entregar o desenho. Só que ele levou o desenho, ele ia entregar pessoalmente ali na frente de todo mundo. Então, seja o que for esse desenho, penso eu que o Will não se importa do Argyle, do Jonathan e da Eleven ver o conteúdo desse desenho. Uma outra prova que mostra ali que o Will não se importa de entregar esse desenho em público é que depois de uma conversa onde ele convence o Mike que vai tudo ficar bem, né? Que o Mike vai conseguir falar os sentimentos dele pra Eleven, que eles vão encontrar ela. Inclusive, eu quero abrir um parênteses e falar que eu acho muito bonitinho o fato que o Will, ele se preocupa muito com a Eleven. Ele é muito protetor dela. Ele promete ajudar ela, né? Com a maquete dela e várias coisas assim. Ele incentiva muito ela na escola, né? Então ela fica com vergonha de ir lá na frente, ele começa a sinalizar assim pra ela, né? Incentivar ela a apresentar o trabalho e tudo mais. Bate palma pra ela quando ela termina, quando ela vai subir ali pra apresentar, esse tipo de coisa. Então ele sempre tá dando um apoio muito grande pra Eleven e é bom as pessoas lembrarem disso, tá? Ele apoia muito a Eleven. We'll fix it together, okay? Mas enfim, voltando pra conversa ali do Mike e do Will, depois que ele tem essa conversa aí com o Mike lá no quarto do Jonathan, e eles finalmente decidem ir encontrar a Eleven, o Will decide levar esse desenho junto com ele. Então, novamente, penso eu que se fosse uma coisa extremamente particular pro Mike, ele já teria entregado. Pelo menos essa é a interpretação que eu tive, sabe? Agora você vem e pode dizer, Miss, mas às vezes o Will tem vergonha, porque ele falou ali, né, numa outra conversa ali com o Mike, ele falou que às vezes é difícil falar o que sente e tudo mais. Então por que ele levou no meio de um aeroporto esse desenho, sabe? Essa cena do aeroporto, gente, ela entra muito na minha cabeça de que talvez esse desenho não seja nada demais, sabe? Não tenha nada, meu Deus, e minha nossa, esse desenho vai ser mega revelador. Tem gente que acha que vai ser uma coisa extremamente definitiva pra sexualidade do Will, o conteúdo desse desenho. Eu já não acho que eles vão usar a sexualidade do Will nesse desenho. Eu acho que vai ser em outro momento, numa outra conversa, numa outra coisa. Mas no desenho em si, eu já não tenho tanta certeza, porque o Will iria tornar aquilo muito público. E vamos nos lembrar que as pessoas, gostando ou não, né? Infelizmente, gente, a sociedade nos anos 80 não era receptiva com pessoas LGBT. Tanto que a personagem Robin, ela não é abertamente LGBT no universo de Stranger Things. É só o Steve que sabe. Por quê? Porque é um enorme tabu. Penso eu aqui que se é difícil hoje em dia para uma pessoa LGBTQ+, se assumir, né, e ser aceita dessa forma, imagina nos anos 80 como é que as coisas eram. Então não é uma coisa que as pessoas davam nem rótulo direito nos anos 80, né? Se você for parar pra pensar, a própria Robin não teve uma sexualidade definida, assim, com o nome e tudo mais. A gente só sabe que ela gosta de meninas, certo? Só que isso dá uma brecha, dá um leque aberto de outras possíveis sexualidades pra Robin também, que envolvam o interesse dela em meninas. Tammy Thompson. I wanted her to look at me. But she couldn't pull her eyes away from you and your stupid hair. Só que o nome, né, o rótulo dessa sexualidade não foi entregado pra gente e nem vai ser entregado porque eles não vão fazer isso, é anos 80, sabe? Infelizmente isso não acontecia. E eu acho que o mesmo vai acontecer com o Will, eu não acredito que haverá uma grande conversa sobre esse assunto, pra minha tristeza, tá? Eu quero deixar isso bem claro, porque eu acho que os caras estão fazendo um típico queerbaiting, que pra quem não sabe, né, é uma forma péssima, horrível que o mercado cinematográfico tem de atrair o público LGBTQ+, pra um personagem que tá fazendo ali algumas trocas afetuosas, ou então dando a entender alguma coisa relacionada à sexualidade do personagem, pra no final você não dar nome, você não fazer uma representatividade digna, sabe? Que realmente o pessoal vai querer ver e tudo mais, vai ficar aquela coisa entre linha. Isso é péssimo, tá, galera? Eu detesto quando fazem isso. A representatividade tem que ser feita de forma apropriada e beleza, representa a galera aí e é isso. Todo mundo é gay, todo mundo é gay, todo mundo é gay, esse é o lado bom de ser gay.
Só que, infelizmente, com os criadores falando coisas do tipo, ah, vai ficar aberto pro público, ah, o público vai sacar, ah, não tem necessidade de rótulo, porque os caras estão falando esse tipo de coisa em entrevista, eu já olhei assim e falei, cala a boca! Eles não vão fazer uma grande cena envolvendo isso, né, penso eu. Mas enfim, voltando aqui pro assunto do desenho, né, eu precisava fazer esse parênteses envolvendo a sexualidade do Will, porque eu sei que muita gente vai falar, né, vai perguntar minha opinião e tudo mais. Eu não acredito que esse desenho vai ser algo revelador, porque o Will ia tornar aquilo extremamente público, e nos anos 80 isso não seria feito. E aí que entra uma das minhas teorias favoritas envolvendo esse desenho, que eu vou exemplificar aqui agora pra vocês, né, dando alguns pareceres e tudo mais. A gente sabe que o Will, ele tem uma conexão muito grande com o mundo invertido, né, não é à toa que quando ele está lá em Hawkins, ele coloca a mão na nuca, né, quando ele sente ali a presença dos elementos do mundo invertido, especialmente do Mind Flayer. Como o Will tá lá na Califórnia, ele não consegue sentir com tanta força, mas temos que nos lembrar que o Will é um personagem que passa por um processo de transtorno pós-traumático. Ou seja, ele tem esses vestígios de mundo invertido intrínseco nele, sabe? No subconsciente dele. A gente tem que lembrar que teve algum momento aí da série que o Will dividiu uma consciência com o Mind Flayer. Então você tem coisas do mundo invertido, penso eu, no subconsciente do Will. Okay? Dessa forma, eu acredito que talvez o desenho do Will possa ser uma coisa, a princípio, muito inocente, sabe? Um desenho legal, pode ser ele, o Mike e a Eleven, pode ser ele e o Mike, tanto faz. Pode ser uma coisa bem tranquilinha, bem suave, que ninguém vai ver nada, a princípio. Só que alguns elementos do desenho pode ter alguma coisa a ver com o mundo invertido. Só que a gente e os personagens só vão perceber isso quando eles ficarem sabendo da história. Porque você tem que se lembrar que o pessoal lá da Califórnia, o Mike, o Jonathan, o Argyle e o Will, a Eleven nem tanto, porque a Eleven tá sabendo de algumas coisas, né? Mas esse pessoal da Califórnia, eles não sabem nada relacionado a como é que tá Hawkins, né? Eu acho que em questões de status dos amigos em Hawkins, ninguém ali da Califórnia, incluindo a Eleven, sabem o que tá rolando. Então, quando eles forem atualizados sobre as coisas que rolaram ali em Hawkins e tudo mais, eu acho que pode ter algum detalhe no desenho, alguma coisa assim que partiu do subconsciente do Will, naquela conexão que ele tem, que pode vir a ajudar na solução de alguma coisa. Ou seja, o desenho pode ajudar sem querer. O Will pode ter feito alguma coisa ali, algum detalhe muito importante, sem querer, numa coisa de subconsciente mesmo. Que ninguém vai notar a princípio e os personagens também não vão notar a princípio, mas depois eles podem vir a notar. E uma das coisas que eu acho muito interessante é que uma das referências de filmes da 4ª temporada é o filme Enrolados. O melhor dia da minha vida! Sim, eu também fiquei surpresa quando eu vi esse filme na lista. E pra quem não sabe, lá no Twitter você tem os roteiristas de Stranger Things, através de uma conta chamada Stranger Writers, que eles publicavam toda sexta-feira uma listinha ali dos filmes que fariam referência na 4ª temporada. Inclusive, na época que estavam gravando a 4ª temporada, eu fiz um vídeo falando dessas referências, vai sair agora, amanhã pra vocês, né? Um vídeo sobre as referências, vai ter tanta coisa legal aí no Plantão Geek que vocês vão ter que ficar atentos pra não perder. Mas uma dessas referências é esse filme da Disney, Enrolados. E aí eu tava assistindo ali, né, o primeiro volume de Stranger Things e eu não vi essa referência de Enrolados. E assim, eu assisti esse filme muitas vezes, eu acho que se eu visse ali alguma referência, eu teria pego. Ou então alguém teria comentado, sabe? Qualquer coisa assim, algum portal grande. Tanto faz, alguém teria visto. Jura? Opa! E vale eu comentar aqui que quando eu falo referência ao filme tal, pode ser de diversas formas. Pode ser numa forma de uma roupa, numa forma narrativa, né? Algum detalhe da história. Pode ser visualmente falando, algum enquadramento, qualquer coisa. E eu não vi referência a nada de Enrolados nesse primeiro volume, sabe? Não sei o segundo, mas nesse primeiro eu não vi nada. E aí, pensando nessa teoria de ter algum detalhe que ninguém percebe a princípio no desenho do Will,
eu lembrei de uma cena de Enrolados que descreve perfeitamente o que eu acho que vai acontecer referente a esse desenho, né? Eu acho que é uma boa teoria referente a esse desenho. Vocês se lembram de uma ceninha de Enrolados, né? Caso não se lembre, eu vou descrever ela agora pra vocês. Que a Rapunzel, logo após ela ter descoberto um pouco do passado dela, né? Das coisas que ela fez, que ela é a princesa e tudo mais, ela retorna para casa, deita na cama e ela começa a observar todos os desenhos que ela fez ali em volta do quarto dela. E de repente ela começa a perceber o formato de um sol, que é justamente o elemento assim que representa toda a monarquia que ela tem, né? O fato dela ser princesa é representado por esse sol que aparece ali, e ela começa a enxergar o sol em todos os detalhes dos desenhos que ela estava fazendo. Ou seja, aquilo ficou no subconsciente dela, ela desenhou sem saber o que ela estava desenhando, né? Tava ali meio implícito, tava subliminar o desenho do sol, e com isso ela começa a perceber várias coisas dessa conexão antiga dela, né? Ela começa a meio que interligar alguns pontos. E esse é o momento que ela descobre que ela é a princesa perdida, né? Então, de repente, eu comecei a pensar, cara, eu não vi Enrolados na referência de nada do primeiro volume. Quem sabe no segundo tem alguma coisa? E você tem essa questão da arte da Rapunzel, que ela vive pintando ali e tal, e que teve algum detalhe escondido nos desenhos da Rapunzel. Algum detalhe que ajudou ela a resolver a grande questão que ela tinha ali no filme. E aí eu comecei a pensar, cara, de repente, seja isso o que vai ser feito com o Will. Tá numa referência ali, pra mim é uma coisa que faz sentido, gostaria muito de ver isso acontecendo. Sem falar que você ia jogar uma quebra de expectativa gigante nesse desenho, porque todo mundo tá achando que vai ser uma coisa tão reveladora sobre o personagem do Will, e de repente você pode fazer o Will ser extremamente útil com esse desenho. Não vai ser um negócio tipo, ai, mostrei o desenho aqui, é uma coisa referente à minha sexualidade, ai, não é recíproco, porque a gente sabe que não é recíproco, né, gente? A gente tá ligado nisso. Ai, não é recíproco, eu vou jogar fora e pronto. Foi pra isso o desenho. Você escondeu o desenho por 7 episódios pra isso. Então é muito interessante que você jogou essa revelação do desenho quando você tá no 3º ato de resolução de trama. Então, talvez, esse desenho seja parte da resolução da trama. É uma possibilidade, é claro, né? Tem 1 milhão de possibilidades, tem 1 milhão de desenhos. Aí, por aí, né, da galera, de acordo com a galera, pode ser 1 milhão de desenhos diferentes. E eu, pessoalmente, fiquei muito fã dessa teoria do Will versão Enrolados. Eu achei sensacional. A parte do desenho Enrolados fui eu que adicionei, só que essa concepção de, olha, vai ter alguma coisa no desenho do Will que vai ser útil, o povo da internet que tá falando. E eu achei sensacional. Cada argumento que uma pessoa trazia, eu falava, pô, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz tanto, isso aqui é bem legal. Então, penso eu que talvez eles possam dar uma utilidade bem maior para esse desenho do Will. I have no idea what's gonna happen next. But whatever it is, I think we should work together. I think it'll be easier for we're a team. Friends. Best friends. Cool. Mas agora eu quero saber o que vocês acharam dessa teoria e o que vocês acham que vai acontecer também. Qual é a sua teoria referente ao desenho do Will, que é uma grande questão aí que o pessoal tá muito interessado em saber, né? Eu acho que a galera ficou bem curiosa. Comenta aí embaixo que eu vou querer muito ver o que vocês acham pra aproveitar esse esquenta, né, da temporada. Amanhã tem a temporada nova, né? Então eu quero muito que as pessoas comentem aí embaixo pra até ver se alguém vai acertar, né, esse desenho aí, pra ser bem legal. Já tem um registro aí, né? Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, gosta de filmes e séries e esse tipo de coisa. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!